Meus amigos, vejam vocês, ainda efeitos colaterais, vamos dizer assim, muito fortes que as manifestações patrióticas realizadas com aproximadamente 1 milhão de pessoas no último dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, efeitos colaterais que vêm deixando a cabeça dos petistas, da esquerda, do governo Lula, do consórcio do poder, muito atabalhoada, as cabecinhas deles. Vejam vocês, está aqui na Revista Oeste, aquilo que, vejam, todos que querem, ou que sempre desejaram tampar o sol com a peneira, o sol agora veio grande demais. O próprio Lula, ontem em entrevista para um companheiro, o Kennedy Alencar, o Lula admitiu, do jeito dele, o Lula, quem faz às vezes do Lula, fazendo acusações, etc., tal, ilações, faltando com a verdade, mas ele praticamente admitiu. O óbvio, não se briga com as imagens, que foram, vamos dizer, cristalizadas. Não se briga com as imagens. Bom, a Revista Oeste traz o seguinte, agora, nesta data, diz aqui, foi grande entre aspas, porque Lula que disse, foi grande, diz Lula sobre ato pró-Bolsonaro. O Lula, diz a revista, acusou, claro, reconheceu que foi grande, mas claro, ele tem que reconhecer que é grande, mas ele não vai deixar de usar esse reconhecimento para atacar as pessoas, para faltar com a verdade, que é seu ofício maior. Veja bem, Lula disse, foi grande, mas, diz a revista, o petista acusou os 750 mil brasileiros que foram à Avenida Paulista de estarem, aspas, em defesa de um góquio e contra a demografia. Vocês entenderam bem? Entenderam bem? Pois bem, diz a matéria, e o Lula é curioso, porque às vezes está maior, às vezes está menor, às vezes está mais magro, às vezes o olho está mais para cá, às vezes não, às vezes o nariz está mais alongado, não é? Às vezes tem mais papada, menos papada. O Lula está sendo, como ele sempre disse, uma metamorfose ambulante, só que agora é no corpo. O Lula varia o timbre de voz, a velocidade com que anda, a maneira como gesticula muda muito, como se posiciona, o que chamamos em leitura corporal. A partitura corporal de Sua Excelência muda muito, né? Mas bom, é um homem eclético, como diz o seu médico, Dr. Calil. O Lula tem uma estrutura corporal incrível, talvez agora tenha até mais de uma estrutura corporal. Uma ideia precisa de vários corpos para viver dentro deles. Assim é mais eficiente e eficaz a ideia. Isso é que vocês me entendem. Vamos então aqui a farsa não, não a farsa, mas vamos a ideia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou na noite da terça-feira última sobre o ato pela democracia, o evento pró-Jair Bolsonaro, ocorrido no domingo, dia 25, diz a Revista Oeste. O petista reconheceu que a manifestação convocada pelo ex-presidente foi grande, mas acusou os 750 mil brasileiros que foram à Avenida Paulista de estarem em defesa de um góquio. E aí, vejam bem, disse ele, não é possível negar o fato, disse Sua Excelência, não é possível negar o fato. Né? Não é possível negar o fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo, disse o Lula. Aspas novamente. Mesmo quem não quiser acreditar, é só olhar as imagens, disse o Lula. Mas agora vai ressaltar o seguinte, o Lula. Agora, como as pessoas chegaram lá, é outros 500. Que estará querendo insinuar? Que água terá bebido Sua Excelência para fazer essa insinuação obscura? Então veja, o Lula diz, não é possível negar o fato.
Bolsonaro fez uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quer acreditar, é só olhar as imagens. Agora, como as pessoas chegaram lá, é outros 500. Olha, Lula, chegaram pelas pernas. Chegaram por meio de suas pernas, Lula. E foram de graça. Resta saber se essas pessoas, 4 gato pingado que vocês estão convocando para o dia 23 de março em todo o Brasil, com foco para acontecerem nas praças de São Paulo e Salvador, se essas pessoas... Aí depois nós devemos perguntar. Resta saber como a meia dúzia chegaram lá. Quantas mortadelas foram fatiadas com dinheiro público? Mas muito bem. Em conversa com o jornalista Ken Alencar, fã de Lula de carteirinha, não sei nem se devia sustentar esse título jornalista, fã, que iniciou a entrevista ao ressaltar o carinho e admiração que sente pelo mandatário. Beijo pro Cachaça. O jornalista começa ressaltando, que bonitinho, né? Guti, veja papai, tem um dinheirinho aí, tem um Pix, né? Então veja que interessante. O jornalista Ken Alencar, na Rede TV, começou a entrevista ressaltando o carinho, tá aqui entre aspas, carinho e admiração que sente pelo Lula. Lula afirmou, será que afirmou mesmo? Também te gosto muito, beijo do Cachaça. Lula afirmou que o movimento chamado por ele, chamou as 750 mil pessoas que estavam na Paulista de protagonizarem um evento de extrema direita. Brasil, se você não concorda com Cachaça, você é de extrema direita. Quem está dizendo é o Cachaça. Extrema direita. O sujeito está dizendo que mais da metade da população seguramente é extrema direita, né? Mas o que esperar deste homem, que é amiguinho daquele pessoal que fez aquilo que fez com o pessoal lá em Israel? É irrecuperável. Nós, no direito penal, na criminologia, a boa técnica, a literatura específica, a literatura técnica, diz que tem alguns datentos que são irrecuperáveis. Mas vamos ver aqui. Lula disse que a extrema-direita está ganhando corpo. Não só no Brasil, mas também na América Latina. A extrema excrescência também tem ganhado corpo. É importante disse Lula, é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira. Eles querem continuar muito forte, negando a democracia. Está aqui com aspas. Que bonito é, né? O jornalista começou ouvindo essas não-verdades, dizendo: tenho muito carinho e admiração por vossa pessoa e sei lá que mais. E a matéria da Revista Oeste está dizendo o seguinte, que à medida que Lula dizia é muito importante ficar atento, porque essa gente está demonstrando que eles não estão para brincadeira, essa gente, os patriotas que estavam lá, que são a maioria da população, Lula disse, essa gente quer continuar muito forte negando a democracia. E a Revista Oeste está dizendo que, à medida que Lula arrotava esses negócios, o Kennedy Alencar, o jornalista que ama o entrevistado, o jornalista Kennedy Alencar dizia coisas do tipo, interjeições do tipo, isso, pai, isso, paizinho, isso, tem um Pix aí, paizinho, isso, está aqui na revista. A revista não disse que dizia isso, olha, tem um Pix, tal, isso é meu. Mas a revista está dizendo aqui que isso, exclamava Kennedy a cada fala de seu entrevistado. É o jornalismo. Se você tem um filho, uma filha no jornalismo, peça para sair, na faculdade, peça para sair. Diga, você pode fazer um bom jornalismo sem se deixar doutrinar ou psicomatizar na sua saúde indo para um bando destes durante 4 anos. Peça para sair. Vai perder seu filho e sua filha se deixar seu filho e sua filha nesses coletivos. Ok? Aí tem um subtítulo na matéria da Revista Oeste dizendo Lula quer isolar a direita. Vamos ver a idiota de sua cachaça. Disse Lula, eu acho que nós temos que isolar a extrema-direita.
Ele já desejou extirpar pessoas da face da terra, de partidos. Lembram de uma vez que sua cachaça disse: olha, nós precisamos extirpar, era ainda o PFL antigo, precisamos extirpar o PFL da face da terra. Lula, eu acho que Lula que extirpou a decência quando se afiliou ao Hamas contra Israel recentemente. Ele extirpou a decência. Ele diz, vejam que frases temerárias. Nós estamos sendo governados por um Nero. Diz ele, eu acho que nós temos que isolar a extrema-direita. Temos que fortalecer o regime democrático. Olha, a China tem a palavra democrática no seu nome formal, sabia? A mesma coisa a antiga Alemanha comunista, a Alemanha Oriental, também tinha. A Coreia do Norte também tem. Eles adoram criar esse efeito linguístico, né? Essa antissemântica, né? Vejam, Lula disse que tem que fortalecer o regime democrático. Mas para fortalecer o que ele chama de regime democrático, ele quer destruir o regime democrático. É o que está aparecendo todos os dias. Ele e seus ajudantes de outras instituições. Ele diz que temos que fortalecer o regime democrático, que é fortalecer as nossas instituições. Claro, colocar Dinão lá para dar um legal, né, Lula? Zaninão também para dar um legal. Lewandowskão no vergonhoso Ministério da Justiça, que agora se tem aí presos fugindo de presídio de segurança máxima, porque o lado por onde fugiram as câmeras de segurança não funcionavam, a iluminação estava toda apagada. É um fenômeno. O garoto, o Little Dino, né, do Lula, é um fenômeno. Aonde vamos parar? Estudem aonde foi parar a Colômbia em meados dos anos 80 até meados dos anos 90. Estudem onde está o México agora. Estudem como estava El Salvador antes da chegada do Mr. Bukele. Talvez será o nosso destino, num contexto parecido com esses que eu acabei de mencionar. Mas aí, todo mundo dirá, oh meu Deus, foi o acaso? Não, não foi o acaso. Foi a mistura de covardia com seres abjetos, com uma caneta na mão. Mas vamos lá, e hoje estou afiado. Lula acusou a direita de não ter nexo. Imagine vocês, um sujeito desse, que não é lá cheio dos nexos, acusar a direita de não ter nexo. Certamente, talvez a direita não tenha nexo de causalidade entre o que está acontecendo, entre sua conduta, a conduta da direita, e, né, talvez não haja nexo de causalidade entre a direita e os males que o Brasil está enfrentando. Talvez haja nexo de causalidade entre os males que o Brasil está enfrentando com a conduta de alguns que aí estão desde janeiro de 2023. Mas isso aí, como disse Sua Excelência, são outros 500. Disse Lula. Reparem bem no que disse o Lula. Lula acusou a direita de não ter nexo e falar as maiores besteiras. Apesar de garantir ser um democrata, Lula não se constrangeu ao dizer por mais de uma vez que o público e as autoridades que participaram do ato lá na Avenida Paulista estavam tomando cuidado com os discursos e todos foram com medo. Claro, Lula, se tu e teus asseclas estão tocando estão fazendo essas coisas contra o povo, né? Prendendo velhinhas com uma Bíblia na mão. Como é que o povo não vai ter medo? O povo costuma ter medo de tiranos, mesmo os etílicos tiranos. Né? Sobre a anistia, ao ser questionado sobre o pedido de anistia ventilado por Bolsonaro para os presos do 8 de janeiro, Lula ironizou a proposta. Lula disse o seguinte: como alguém começa a pedir anistia antes de ser julgado? Esta está em fase de inquérito. Lula, só que tem um problema. Os nossos inquéritos, e a lei não permite, mas os nossos inquéritos estão se tornando eternos. Os inquéritos nunca terminam mais no Brasil, Lula. Os presos e os investigados por isso são colocados lá dentro, aí tem primeira fase, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, aí você vê só as reticências assim, de tantas fases que tem um inquérito. Nós estamos de volta, se não a Santa Inquisição, a petista Inquisição.
Termino aqui. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. Se você pensa que está inscrito, confira se ainda está inscrito. Deixe seu like. Seja uma pessoa gentil. Veja bem, 15 minutos que eu gastei da minha vida fazendo esse vídeo. Você pode muito bem empenhar 1 segundo apertando aí no joinha, no like. Além disso, compartilhe também com uma pessoa que você julga que tem interesse por esse material, ou mesmo uma pessoa que você queira ajudar a salvar, né, do umbral da ideologização de esquerda. Quero convidá-los. Todos os dias, às 23h30, temos a nossa live Coruja, onde fazemos análises um pouco nesse estilo, um pouco mais sonolenta dos fatos do dia.